Olá, pessoal, estamos de volta para a segunda parte de discussões dessa noite sobre os capítulos 31 ao 40 de Orgulho e Preconceito da Jane Austen. Essa é a nossa quarta semana de discussão dos livros, do livro Orgulho e Preconceito. Já são vários meses que a gente está discutindo os livros da Jane Austen, começando com Razão e Sensibilidade, agora no mês de julho e meados de agosto com Orgulho e Preconceito. Vou adicionar a Lília para a gente retomar as discussões. E eu queria falar um pouquinho só mais sobre o capítulo 36, né? Porque a galera falou tanto do cancelamento do Wickham que eu fiquei meio assim perdida e já queria cancelar, já queria encerrar o capítulo 36. Bom, o que eu queria só acrescentar é que como a Lizzie ficou com tanto assombro, ficou tão assombrada, ela ficou muito apreensiva com relação ao que o Darcy contou, principalmente sobre o Wickham, porque o que ele falou sobre o Billy e a Jane não colou, né? Não foi uma justificativa plausível. E ela ficou pensando, poxa, deve ser muito falso. Aliás, deve ser falso, não pode ser. É a maior das mentiras. Ela se recusou a acreditar que o que ele estava citando ali na carta, apesar dele falar que podia ser confirmado com o Coronel Fitzwilliam, ela não acredita que seja verdade, ela fica incrédula, na verdade, né? E ela também É, ela não tenta confirmar, ela não quer investigar. Ela fica ainda naquela meio que engessada ali, né, naquele momento. É, mas depois começa a se recordar também da parte que ele começa a denegrir, né? O meu tradutor aqui usou na época que ele escrevia, era possível usar essa palavra. Ele difamou o Darcy. Esse livro tem 80 anos de tradução, então ele usou a palavra denegrir. Ele difamou o caráter do Mister Darcy na frente de todo mundo para que ele ficasse como o bonzinho da história, né? Então, se você ouve uma história de primeira mão, a partir de um ponto de vista, você vai acreditar em quem te contou pela primeira vez, né? Não tem muito como a Elizabeth escapar dessa análise, dessa pré-concepção, né? Ela ainda tenta justificar o que eu escrevi aqui, o que é confuso, né? Ela fica muito confusa, ela fica bem chocada com toda essa história e ela não consegue pensar em outra coisa a não ser no conteúdo dessa carta, apesar do Fitzwilliam fazer uma visita lá, né, para os Collins, não é isso? Ela perde todo o interesse e ela fica só ali meio. Acho que ela fica vagando pelo bosque pensando nessa carta, porque também é uma carta, é o meio do livro, praticamente, como a gente falou, né? É o meio do livro e já traz bastante informação. Mas agora a gente pode ir para o capítulo 37. o 37 é um desdobramento disso, né? Que, na verdade, isso que você está colocando é boa parte já do 37, que ela fica agoniada, quer voltar para casa, não E o quer mais. Darcy e o Fitzwilliam, eles partem de Rosings, né? Eles vão embora. E todo mundo percebe que ela fica meio estranha, que ela fica melancólica, parecia melancólica, né? Até a Lady Na Catherine. verdade, é culpa. Uhum, Ela sente culpa. sim. E ela mesma faz essas reflexões, ela pensa muito, reflete muito, sente uma culpa profunda, ela primeiro entra na negação, né? Ela não quer acreditar. Mas depois ela começa a se sentir culpada de fato, aí junta essa negação inicial e depois a própria culpa, ter que aguentar a Lady Catherine lá fazendo os comentários, porque assim, do dia que ele se declara, no dia seguinte ele entrega a carta. Depois, o que acontece? Que antes, até ela voltar para casa de fato, ela vai ter que ainda ir algumas vezes tomar Uhum, café, chá, jantar com a Lady Catherine. uhum. E assim, ela já não está suportando mais essa situação. A Isabela está falando aí que já passou por uma situação parecida, né? Profissionalmente, no caso dela, acreditou que conhecia e, né, no caso, a pessoa, no meu caso, estava certa. A gente acaba, quando a gente lê esses livros, principalmente da Jane Austen, que são
plausíveis de se acontecer em qualquer lugar do mundo. Os livros da Jane Austen são universais, na minha opinião. As histórias que ela conta, e é justamente isso. A gente, né, acho que a gente tem um sininho ali interno que toca, mas aí tem horas, como no caso da Elizabeth, ela não quis ouvir. Né, continua aí nesse capítulo 37, essas visitas a Rosings também, né? E menciona que tem 6 semanas que a Liz está lá e que ela deveria ficar 2 meses, então 8 semanas, né? Mas ela já não tá, não tá suportando. E fala também que ela deve ter lido essa carta 1000 vezes, porque ela chegou a decorar a carta do Mister Darcy. É uma carta grande, não é uma carta É porque tudo que tem ali é significativo, muito. né? Muito significativo. Então, assim, para o leitor, você para, já ali, já tem algum tempo. Você recorda que a carta trata da questão da Jane com o Bingley e trata do Wickham, Isso. né? E as situações que o envolvem. Então, isso é muito marcante para o leitor. Então, imagina dentro do contexto da história com as pessoas envolvidas. Eu acho, Então, o capítulo é mais ou menos, retrata esse aspecto, eu acho porque... Lili, que a Jane usou carta, né, introduzir Hum, um gênero textual dentro do romance, porque ia ser extremamente cansativo um diálogo, o Darcy falando pelos cotovelos, né, para poder explicar todos esses dois assuntos, né. Então, acho que recorrer a essa carta, recorrer à fórmula da carta, né, no gênero carta, acho que foi bem interessante da parte da Jane Austen, para poder ficar uma coisa mais direta, porque senão ia ficar trocando toda hora. Ela, mas por quê? Mas quando? Onde? Então a carta não deu brecha para Elizabeth responder, e sim refletiu, que eu acho que foi até melhor, que ela ia se chocar. Ela, de repente, ia até falar assim, não quero ouvir sobre o Wickham. Aí no capítulo 38, podemos passar? Sim, só no 37 a Lady Catherine parece tão boazinha, se despede amavelmente, desejando uma boa viagem, né? Eu achei assim, não sei não, vamos ver Eu que nem conto mais, que ela já repete esse comportamento tanto que eu passei. Eu digo, já era de se esperar essa atitude dela. no capítulo 38 que você ia dizer. Isso, no capítulo 38, minha gente, vamos lá. Esse capítulo 38, prestem atenção, o Collins, novamente, né? É outro que não tem solução. Depois do choque, Mas ainda vem a chatura. não, mas a questão é que ele não aprende, tipo, por uma vingancinha, é, muito mimado, sei lá, são inúmeros adjetivos que eu quero usar para ele. Mas aí ele começa a se despedir da Elizabeth, Uhum. mas colocando as vantagens, ele novamente se coloca em vantagem, É um bajula Lady Catherine, ele, assim, e a Elizabeth vai percebendo que não tem muito jeito ali, né? Ele tenta falar das vantagens dele, de morar ali, de viver naquela região, da posição social dele. É cansativo ver ele nesse capítulo fazendo todo esse autoelogio e a Elizabeth ela reflete a respeito de dizer que ele não vai mudar e mais, né? Ela demonstra ali sentir uma pena profunda da Charlotte que vai ter que conviver com isso, porque se vocês se recordam, a Elizabeth já tinha percebido isso, da Charlotte estar um pouco cansada já de ver que aquela vai ser a vida dela para o resto da vida, é né? uma decisão, Vida e vida, fui é uma redundante. decisão que ela fez de olhos abertos, mas dá pena. A Elizabeth sente pena. É, E o Collins agora, não consegue superar, né? A Elizabeth. agora volta novamente a questão que a gente já tratou. Foi uma escolha da Charlotte, foi consciente. A Elizabeth fica com pena ali e tudo mais, só que é uma decisão dela. Ela quer viver com uma pessoa assim. E lá na frente, assim, até aqui, gente, o Collins é um bobão ridículo. Mas lá na frente, em capítulos futuros, vocês vão perceber umas coisas que eu andei percebendo na minha leitura, é que ele é uma pessoa extremamente fofoqueira. Uhum. Vocês vão ver só.
Ali é que eu senti raiva do Collins. Até agora ele é um bobão. Então, vocês aguardem as cenas dos próximos capítulos, que ainda vai se mostrar mais chato, né, Lívia? No final desse Exatamente. capítulo, do capítulo 38, eles chegam à casa dos Gardner, né? A Elizabeth chega à casa do Gardner, encontra Jane com boa aparência, mas ela espera até Longbourn para contar metade do conteúdo da carta do Darcy, não é isso? Exatamente, assim, Ela esse capítulo, não quer contar tudo para ela não quis, ela encontra a Jane, mas resolve não contar por enquanto, né? Segura ainda nesse capítulo essa situação todinha, porque eu acho que ela está meio que processando. E agora, o que que eu vou fazer? Encontrei a Jane, vou Sim, despejar tudo para ela ou vou segurar um pouco e ela decide segurar? exato. Aí a gente, né, muda para o capítulo 39 39. e aí entra em cena as maricotinhas, né? Volta. Para não falar uma coisa feia, eu ia falar piriguete, mas aí entra em cena as meninas mais alvoroçadas dessa história, porque a Kitty e a... Oh, meu Deus, me faltou até o nome. A Lídia e Lídia. a Kitty, elas chegam já causando, né? Falando que fizeram compras e as irmãs mais velhas têm que pagar a despesa lá, né? Da refeição que elas estavam fazendo. E até fala que comprou um chapéu meio que assim, com a futilidade, né? Como se ela pudesse esbanjar. Era feio também, mas eu vou, né? Vou tentar conseguir melhorar. Então, não dá nem valor ao pouco que ela pode ter, né? E já começa a merecer. Bom, ela fala que o regimento vai sair de Meryton e a Elizabeth já fica até assim, do tipo, né? Graças a Deus que vai embora. Bom, tem uma parte, a Elizabeth pensando, seria realmente um projeto muito estupendo que eles saíssem de lá. Imagina essas meninas, elas estavam querendo ir para Brighton, né? Para poder acompanhar o regimento. Olha isso. Um acampamento cheio de soldados, elas já ficaram de cabeça virada com um pobre regimento de milícia em um baile mensal em Meryton, imagina em Brighton, sabe? Então aí a Elizabeth, ainda assim, como se fosse uma possibilidade muito remota delas irem para Brighton, né? Para as meninas, as maricotinhas irem para Brighton, mas ela não pensa, né? Ela mais para frente, eu acho que eu tô falando que ela conversa com Jane, né? Sobre essa questão do Wickham. Mais adiante. Tá? Como a Raíssa colocou aí, eu não. Esse termo piriguete, eu prefiro dizer que elas são doidinhas, como a Raíssa está colocando. Eu acho que é mais isso, sabe? Sim, São tão bobinhas e em muitos momentos vocês percebem que todo esse jeito de ser da Lídia, de querer parecer mais sabida do que as irmãs e tudo mais, mais esperta, na verdade esconde uma ingenuidade tremenda que vai fazer muito mal a ela ainda, sabe? né? Tem uma Mas acontece muito isso. Eu acho que ela é ingênua demais. Tem uma fala da Lídia que ela fala assim, que ela pergunta para as irmãs como é que foram as viagens delas e elas conheceram rapazes agradáveis, então ela está muito centrada, me lembrou muito as Steele, que principalmente a irmã da Lucy, que ficava sempre. E os rapazes? Tem rapazes bonitos? Tem. Ela quer sempre saber. Mas por quê, minha gente? Era a única forma de sair da casa do pai, era se casando. Não tinha outra opção para essas moças, né? Então, a única forma era se casando. Então, tinha que conhecer rapazes, tinha que perguntar dos rapazes, né? Ela contou muitas histórias, muitas anedotas. Eu imagino que para Elizabeth deve ter sido uma viagem bem cansativa com esse, TDTT ali das duas, né? Tem um comentário que a Lídia faz. Olha só a reflexão da Lídia, né? Eu acho que por isso que a viagem foi cansativa, porque a Lídia, primeiro, ela não parava de falar. Uhum. E reclamava do aperto da carruagem e tudo Isso. mais. Mas ela faz um comentário que eu ri, porque ela afirma que é, queria dar esse jeito na vida dela e tudo mais, porque se fosse depender da Jane, a Jane ia ficar solteirona, pois tinha quase 23 anos, e que seria um absurdo se ela chegasse a essa idade e não tivesse casado ainda. Uhum.
É, Eu coleguinha fico, não ajuda, não. Ô, gente, é, exatamente. Então, assim, a minha luz tá caindo é de 20 em 20 minutos, parece. Desculpem. Me parece que essa reflexão dela é para antecipar esse casamento, já que ela tá lá no final da fila, né? Então ela tem essa agitação toda, porque sabe que vai demorar, porque se a Jane não casar, ela também vai demorar um pouco mais, porque pela sequência ali hierárquica, a Jane tem que casar, a Elizabeth, né? mas se Até bem que a mãe dela não se importava com essa não. hierarquia. Ela não se importava. Então, assim, ela queria estabelecer logo o dela, Uhum. a Lídia, e ela já dava uma pista de que não ia se importar se a Jane ia casar, se a Elizabeth, ela queria saber dela. Eu Aí queria ela pra diz, filha. olha, 23 anos, você vai ficar para solteira, minha filha, você vai ficar solteirona. A palavra, numa das traduções que eu li, é solteirona. Então, você não vai casar. Então, se eu chegar a 23 anos sem casar, então é uma vergonha. É desse jeito mesmo que ela diz. Eu ri, porque eu digo, nossa, E no final desse capítulo, Lilia, tem a constatação da Elizabeth que ela descobriu que esse plano da Lídia a respeito de Brighton era algo que os pais discutiam. É, Aí que é o problema, porque se um dos pais concordar com essa besteira, que no caso, se for a senhora Bennet, que ela, né, faz mais alvoroço e tudo, aí acabou. Essa menina não vai se. A Espoleta não vai. Ninguém vai segurar ela, né, em casa. ela ainda diz um negócio que eu acho muito interessante. Ah, hoje seria uma coisa super normal, eu acho, mas naquele tempo, veja só como era considerado um absurdo, que a Lídia vai dizer para a Mary que a Mary deveria sair mais de casa, deveria passear com elas e tudo mais. Ao que a Mary Ah, responde? sim, eu também grifei. Pode falar. Ela diz que prefere um livro. Um Longe de livro. apreciar tais prazeres, né? Mas ela prefere um bom livro. Aí a boa e velha Mary em ação, falando, né, dos livros e, consequentemente, acho que ela é uma moça mais racional do que as outras mais jovens, né? Exatamente. Então, é assim que. Por isso que eu disse, a Lídia é muito ingênua. Nossa, ela tenta parecer realmente superior às demais. Ela acha que ela possui uma inteligência nesse tipo de ação. Então, assim, eu até discordo quando o pai diz que as filhas são todas tolas. Vamos dizer que são tolas em tentar cavar os seus respectivos destinos de uma maneira meio que equivocada. Mas Hum, elas têm cada um o seu jeito de ser, a forma de se comportar e tudo mais. Mas dentre todas, a Kitty, ela é inocente. sim. É assim, tem uma inocência, né? Ela vai na vibe da Lídia. Mas a Lídia, ela tem uma ingenuidade, assim, e uma tendência para tomar decisões vazias para a vida dela, sem meio que considerar, não tem filtro. Ela vive numa sociedade e ela é muito desajustada para o que a sociedade exigia de uma menina como ela, Uhum. né? Então, assim, ela tinha um padrão de comportamento que não era nada condizente. E a mãe meio que sustentava esse jeito dela ser. E lá na frente, assim, eu até meio que defendo a senhora Bennet, mas ela meio que vai tomar umas atitudes que vai corroborar com as ações da Lídia no futuro. E parece que depois de ter tantas filhas, quando ela vai cuidar da Lídia e da Kitty, né? Quando ela já soltou, afrouxou, sabe, as rédeas ali, É, aí ela deixa mais solto. E essa questão dela soltar mais essas meninas tem consequências que a gente vai ver mais adiante, né? A isso. Lídia, a Duda tá dizendo que a Lídia é a personagem mais sem noção da Austen, é uma verdadeira clueless. Também, né? Fazendo Ah, as patricinhas de Beverly Hills aí, né? é verdade. Então, no capítulo 40 Uhum. é que vem meio que uma. A Elizabeth vai meio que não aguentar mais todo o contexto em que ela estava envolvida. Ela estava muito sufocada e resolve contar a Jane
parte da situação, Sim. parte, minha gente, Acho não que para não tudo. magoar a irmã, né? Com essa história do Bingley, né? É, se bem que eu acho que a Jane é tão evoluída Não que pode. mesmo com... Ela é boazinha, mas é porque ela acredita que todo mundo tem um lado ali legal, Uhum. né? Então eu acho que se a Elizabeth tivesse contado tudo, ela não teria ficado tão arrasada, tão, nossa, perdi o chão. Ela é muito diferente, é o oposto da mãe dela, é zen. É, Eudésia. A Zen. Jane é a Zen. E é, Totalmente. nesse capítulo 40 tem essa conversa, esse diálogo entre a Jane e a Elizabeth, e ela ainda. é, A Elizabeth perguntando, mas me censura por ter tomado tão a peito o partido de Wickham? Elas estão conversando sobre a história do Wickham, né? Que é tão chocante. E a Jane, eu até escrevi aqui, Santa Jane, com maior seriedade, Jane procurou provar que havia uma possibilidade de erro. Me engano. Inocentaram um deles sem acusar o outro. Ou seja, ela meio que assim, né? Colocando no fogo, mas assoprando, assim, sabe? Não, eu acho interessante que ela fica chocada, aí ela, mas aí não tem um engano? Sim. Aí a Elizabeth olha para ela, como um engano? Um vai ser bom, o outro vai ser bom também. Entenda, minha filha. Aí Como vem meio aquela que Jane dissesse história. aqui, estamos num livro, um romance, personagem, espera aí, alguém vai fazer uma ação e o outro vai gerar uma reação. Ela Não fica, tem como. ela fica tentando ali, sabe, equilibrar. Ela fala assim: o Wickham é tão ruim assim, quase inacreditável. E coitado do Mister Darcy. Pense, Lizzie, em tudo que ele deve ter sofrido. Então, ainda assim, ela tenta manter um equilíbrio ali, mas eu acho que é uma É, prudência para não poder, sabe, desmerecer os dois sem ter uma prova muito concreta, né? também tem a questão da prova. A Jane trabalha muito com isso. Ela parece muito com a senhora Gardner nesse aspecto, né? De, olha, tem certeza? Uhum. Vamos meio que esperar para poder chegar em conclusões. Mas aí ela vai colocando isso, mas a Elizabeth vai contando o que sucede. São etapas. A Jane vai ficando chocada aos poucos, porque ela conta do Wickham, fala da Georgiana, aí o choque da Jane vai aumentando, né? Uhum. É, então, e vem uma questão que, já que esse é o capítulo 40, que é uma questão muito importante, que é a reflexão, e isso vai ter uma consequência lá na frente, por isso vocês não percam as próximas lives, porque esses capítulos foram todos de transição para o que vem a seguir, que é uma reflexão que tem, no livro diz que ela fica conversando metade da noite com a Jane, contando os acontecimentos, e elas ficam refletindo ali a respeito se devem expor Isso. ou não para todo mundo a respeito do Wiccan. Existe uma dúvida profunda, assim, é até uma análise moral da Elizabeth Exato. em relação, nossa, eu conto essa história para todo mundo, ou eu guardo isso? Então, assim, ela fica num dilema profundo. A Jane diz que é melhor ela não expor. E a própria Elizabeth depois corrobora com isso. Ela diz: eu não vou contar, porque é a minha palavra contra dele. Eu não tenho provas concretas e não estou envolvida diretamente na história. Então, E por que também que eu iria traz contar? autorizado, né? Tornar essas coisas públicas, essas declarações que foram feitas por meio de uma carta, né? Porque se fosse. E aí volta de novo a questão da Jane Austen usando uma carta e não um diálogo para o Darcy contar. Isso, Porque o diálogo ela podia comprovar muito bem assim, mas ele me falou cara a cara, pessoalmente, que o Wickham é isso e aquilo. Então elas guardaram. E essa escolha de guardar esses malfeitos, né, do Wickham, ela também vai ter consequência, né, para a vida dessas meninas, para a história de um modo geral, né? isso, tem, claro, com certeza. Esse final desse capítulo vem essa questão da Elizabeth querer contar ou não, e ela decide não contar. Sim. A Sarah está colocando que implicava também na exposição da Georgiana, era um grande problema isso, pesava muito não contar por causa dela.
E também o capítulo, ele meio que se encerra com uma desilusão muito grande da senhora Bennet, né? Porque Hum? ela acredita naquele momento que não tem mais o que fazer, Sim, que que ele a não vai mais Jane não. parar na The Field, né? Exatamente, e que Tá, reclama dos Collins e tudo mais, é um desfecho bem melancólico dela ali, a com gente tá essa preocupação. A gente está vendo aí, além da preocupação de casar filho, uma preocupação financeira, que é uma constante nas cartas da Jane Austen, que ela sempre É. fala sobre contas, sobre dinheiro. E aí a senhora Bennet, ao falar, ao comentar sobre a vida dos Collins, queria saber se eles já tinham comentado com a Elizabeth se tem interesse em assumir Longbourn imediatamente após a morte do senhor Bennet. E a Elizabeth fala que esse assunto, né, eles não tocaram nesse assunto com ela. Então, assim, tenta, né, de alguma forma ali, bem mais, assim, simples, apaziguar essa ansiedade da mãe em relação. Ela já está pensando lá na frente, quando o marido morreu, Collins vai assumir, etc e tal, mas outras coisas podem acontecer, né? Mas o que ela estava trabalhando aí, a senhora Bennet, era com fatos concretos de que essa propriedade ia para o Collins após a morte do marido, né? A Eudésia, ela coloca um negócio interessante aqui, Uhum. será que não foi uma sensação de frustração da Elizabeth por achar que o Wickham fosse melhor do que o Darcy? A Elizabeth, ela entra ali num estado meio que de choque, né? Ela Sim. não sabe como administrar direito essas situações, tanto que esse tempo que ela demora a contar a Jane é porque ela está processando em como ela vai fazer isso. Uhum. O cuidado para até mesmo não revelar a parte de que o Darcy interfere, o Billy resolve ficar em Londres, não voltar a Netherfield, enfim. Ela meio que vai processando isso até resolver contar com muito cuidado para que a parte do Wickham fosse contada e a parte sobre ela, Jane, não fosse revelada, né? Exato. Eu acho que foi muito isso, e é um tempo de reflexão, de aprendizado, de mudança de impressão, né? Isso vai se confirmar na semana seguinte, porque a Elizabeth ali vai começar e diz, a situação é essa. Como eu vou reagir daqui para frente, já que aconteceu, ele fez a declaração, eu não aceitei, eu descobri que, na verdade, trocado, quem Sim. presta, na verdade, é o Dácio e que não vale nada. E como é que eu vou lidar com isso mais adiante? Então, os Tá. capítulos seguintes vão revelar isso. Bom, com isso a gente fecha essa semana, né, de discussões e a partir da semana que vem, 41h50, a gente está aqui nesse mesmo bate-horário, bate-local. E eu queria dar dois recados. Na sexta-feira, eu vou fazer uma live com a Júlia Romeu, que também traduziu o Emma, assim como essa que vos falo. Então, a gente vai falar sobre Emma a partir do ponto de vista de duas tradutoras. Então, sexta-feira, às 20 horas. E comemorando as nossas 50 lives, nós já vamos chegar a 50 lives. Eu vou publicar amanhã o sorteio de um livro de Orgulho e Preconceito, que é o livro que a gente está falando, para vocês participarem, comemorarem com a gente esses 50 lives, gente. Eu não Olha imaginava. aí, mais um livro de Orgulho e Preconceito, né? Já que eu também tô aí propus já o sorteio tem alguns dias, né? Lá no Livia Books, que é essa parceria, né? Quem for lá no meu Instagram, vocês vão ver lá todas as informações Uhum, e seguir lá o meu Instagram, seguir o Instagram da Jane Austen Brasil. O exato. livro é o livro da editora Martin Claret. Que é muito Espero que dê tudo boa. certo. É lindo, né? A Qualidade, sim. capa Capa maravilhosa. fofinha, não tá ali atrás mais difícil de encontrar aquela capa fofinha, né? Almofadada. E tá tudo de Então, bom. aí vocês vão ter a chance de ganhar com esse do Lilia Books. Sigam lá. E Isso, com o sorteio que a Adriana vai propor, ela vai colocar lá no Instagram do Jane Austen Brasil todas as informações, como vocês farão para participar. isso. E vai ser maravilhoso. Mais um Partir de livrinho de amanhã Orgulho e vai estar online Preconceito. para vocês. Eu vou encerrar, porque já desta tarde para todo mundo. E muito obrigada pela 10. participação de Muito todos. obrigada, gente. Adoro as participações de vocês. Perdoem se a gente deixa escapar algum comentário interessante. Nós agradecemos
muito e contamos com a participação de vocês na próxima quarta-feira, já Eu, em eu já agosto. falei isso, falei no pessoal com você. Sua mãe nem imagina as coisas maravilhosas que você fica fazendo aí por trás da porta, né? Essas, É, tá essas, ali, tá ali. essas reflexões excelentes. Dá um abraço em manhã e parinho aí. E eu Muito queria fazer obrigada. aqui um agradecimento, Lília, porque lá em 2010 eu não imaginaria que ao a gente se encontrar num chat, né? Aliás, num fórum de e-mails, feito por Foi e-mails. 2009, 2010 a gente se conheceu pessoalmente lá no Hipertexto em Recife. Então, olha que beleza. Já temos 11 anos de amizade e lá em 2009, pessoal, para quem não conhece a nossa história, eu acabei descobrindo que ali o pai da Lília nasceu na mesma cidade no Rio Grande do Norte que os meus pais. Então, a gente tem essa ligação aí de alma, de alguma coisa aí sentimental, de termos os nossos pais, né? Pelo menos dos quatro, três deles nasceram na mesma cidade. É muita coincidência, né? Então, Exatamente. gratidão pela nossa amizade. Boa noite a É todos. isso. Aproveitando que teve aí o Dia da Amizade, né? Foi há alguns dias. Sim. É isso, pessoal. Boa noite para vocês e até semana que vem. E, seu Désia, meu pai é de Ouro Branco, Rio Grande do Norte, e os pais da Adriana também. Eu só É nasci isso. aqui em Minas porque eles correram para cá, mas assim, foi só esse acidente geográfico, viu? Boa noite para você, gente. Boa noite, gente. Até quarta que vem. Beijo, tchau, tchau. Tchau.